Boa tarde, galerinha. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, João Vitor. Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje eu quero, na verdade, galera, compartilhar um textinho com vocês. Nós estamos trabalhando essa questão da estrutura do texto, estamos trabalhando a translineação, a estética do texto, a questão das organizações das ideias. Para isso, é importante que eu mostre a vocês uma redação feita por um aluno do 8º ano, tá? E eu reescrevi esse texto da mesma forma que este aluno fez. Quando eu falo o aluno, gente, eu estou colocando tanto, pode ser o artigo, ou se eu falo o aluno, de certa forma, pode ser. Se eu falar os alunos saíram correndo, pode ter aluna misturada ali no meio, tá? Então, assim, não fique voltado aí essa questão. Quando eu falo o aluno, não é o aluno sexo masculino, o aluno estudante. Belezinha? Então, eu quero aqui e nós vamos conversar a respeito, né, da questão dos parágrafos. Estou trabalhando com vocês a questão das margens de linha, parágrafo, né? Eu prezo muito pela organização das ideias de vocês. Então, nós estamos aprendendo, neste momento, a ter uma noção melhor, né, de uma organização. Para que serve o parágrafo, tá? Então, assim, eu gostaria que, se caso vocês aí tivessem alguma dúvida, que vocês podem aí, pode escrever aí, tá? Pode perguntar, tudo bem? Então, assim, quero que vocês fiquem à vontade, quero que vocês, assim, levante a mãozinha, quero que vocês aí percebam o quanto que é importante, né, nós organizarmos o nosso textinho, ok? Então, galera, primeira coisa que eu quero é perguntar a vocês, vocês já se perguntaram para o que serve o parágrafo? Para qual finalidade é o parágrafo? Por que que existe o parágrafo? Então, assim, são nessas questões que eu quero trabalhar com vocês nesse finalzinho de ano aí. Eu quero que vocês tenham essa percepção, tá? Do que é o parágrafo. Gente, o parágrafo ele é um conjunto de frases ali coesas. Nós trabalhamos aí no início do ano a questão da coesão, da coerência, né? Que ela serve, gente, o parágrafo serve aí para expressar um pensamento ou ideia central do texto, não é mesmo? Então, gente, nós temos aí, eu falo para vocês que todo início de parágrafo nós temos que marcar 2 dedinhos, tá? O início de parágrafo. Então, assim, ai, professora, que coisa mais infantil. Gente, não acho nada infantil. Você não tem uma noção ainda? Põe 2 dedinhos. Põe 2 dedinhos, nem que seja 2, né? Mindinhos aí, não sei se você põe um, faz um pontinho, põe outro e dá esse espaçamento aí. Então, gente, o parágrafo ele deve ser recuado, né? Sempre assim, nós escrevemos, né, da direita para a esquerda, então nós temos que deixar 2 dedinhos ali, iniciar o nosso texto. E o parágrafo também, galerinha, ele é dividido em 3 partes, tá? Então, assim, estou fazendo um breve resuminho aí da aula passada, que nós estudamos em relação aos parágrafos. Então, nós temos a introdução, a introdução do parágrafo, galerinha, é onde nós vamos introduzir aí, nós vamos inserir o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia central do seu parágrafo, tá? Então, qual que é a ideia central ali? É na introdução do parágrafo que você irá colocar. Aí você vai desenvolver. Então, o desenvolvimento do seu parágrafo é explicar, você vai explicar em relação ao tópico frasal, ou seja, a ideia central do seu parágrafo, tá? E na conclusão aí você vai encerrar
a tua ideia apresentando no parágrafo, tá? E você vai preparar o leito aí para a continuação do texto. Ou seja, você vai finalizar aquela ideia para vir uma nova, outros parágrafos, tá? Um novo parágrafo ali, novas ideias. Galerinha, os parágrafos, eles não devem ser muito longos, aí não tem uma regra geral de quantidade de linha, mas nós temos que ter essa noção aí para nós não entrarmos em várias ideias no mesmo parágrafo e não aí confundir e tirar a atenção do leitor. Então, nós vamos trabalhar aí com essa questão de 4, no mínimo, a 8 linhas de parágrafos, tá? Lembrando que nós temos a introdução, que vai ser, nós vamos inserir ali o tópico frasal, que é a nossa ideia central. No parágrafo, estou falando do parágrafo. A estrutura do parágrafo também consiste na introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nessa introdução, nós vamos introduzir o tópico frasal. No desenvolvimento, nós vamos explicar este tópico frasal, tá? Nós vamos retomar a ideia, né, argumentando, desenvolvendo esse tópico frasal, que é a ideia central. E nós vamos aí concluir, tá? No parágrafo, nós vamos concluir. Tudo bem? Então, assim, gente, nós vamos daqui para frente trabalhar muito essa questão, nós vamos aí, vamos começar aí a organizar o nosso texto de uma forma bem legal, bem didática, que eu quero que vocês tenham bastante essa noção aí, tá? E, galerinha, para se escrever bem aí, né, antes de qualquer coisa, nós precisaremos ser um bom leitor. Então, a partir do momento que quanto mais você lê, né, mais conhecimento, mais você vai escrever melhor. Então, assim, não tem outro, um dos meios, né, mais eficaz aí é a leitura. Tudo bem? Então, gente, você, meu aluno, já deve aí saber que a leitura, né, ela vai nos permitir conhecer na prática, né, o funcionamento da nossa língua. E à medida aí que nós nos tornemos, na verdade, eleitores assíduos aí, aquele leitor comprometido, né, aquele leitor ali envolvidos com as letras ali, as regras gramaticais aí elas vão ficar internalizadas, né? Ou seja, vocês terão mais conhecimento, tá? Então, esse processo aí, ele vai deixar vocês mais atentos quanto a essa questão da organização, quanto a essa questão do aprendizado, tá? Mas, galerinha, e além da leitura, obviamente, nós precisaremos aí conhecer algumas técnicas, né? Das estruturas do texto, né? Então, assim, nesse momento aí, eu quero deixar aí, nós vamos trabalhar bastante, o ano que vem nós vamos iniciar novamente falando da coesão e da coerência textual, tá? Porque, assim, isso pode aí, galera, prejudicar o texto de vocês, tá? Então, assim, eu vou deixar aqui algumas dicas para vocês, que é a seguinte: para cada parágrafo, nós temos uma ideia núcleo, certo? Outra coisa, o tópico frasal, galerinha, ele deve ser conciso, objetivo, claro, ou seja, a ideia principal ali, tá? Outra coisa que eu quero falar para vocês aí, não existe regra que determine o tamanho exato do parágrafo, mas nós vamos trabalhar nessa questão de no mínimo 4, no máximo 8, tudo bem? Para nós não adentrarmos, para nós não incluirmos outras ideias, tá? Gente, quando eu falo em ideia núcleo, né, nós temos as ideias secundárias, tá? Mas a gente tem uma ideia núcleo. Então, de repente, se o parágrafo ficar muito extenso, nós poderemos incluir outra ideia núcleo aí não vai ficar legal o nosso texto, tá? E isso que eu quero falar, gente, além da ideia núcleo, nós temos ideias secundárias, tá? Ideias secundárias e conclusões, uma conclusão, tá? Então, gente, sempre que for preciso, reescreva o seu texto. É por isso que eu falo, é muito importante
nós organizarmos aí os nossos textos, primeiramente no rascunho, porque você vai ler, você vai reler, você vai reescrever para finalmente você passar a limpo, tá? Então, gente, quando eu falo aí para cada parágrafo uma ideia núcleo aí, o que eu quero dizer? Gente, essa primeira dica que eu dou, gente, talvez ela seja uma das mais importantes, porque é fundamental aí que você, meu aluno, entenda que um único parágrafo não comporta várias ideias. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente? Cada parágrafo deve apresentar apenas uma ideia núcleo. Belezinha? Então, apresentada essa ideia núcleo, que é a mais importante, você poderá desenvolver ideias secundárias, que obviamente deve aí dialogar com a ideia principal, tá? Então, assim, se você perceber que você está mudando de assunto ou que é hora de apresentar uma outra ideia núcleo, você vai iniciar um novo parágrafo. É por isso que nós temos que nos atentar aí a essa questão do parágrafo muito comprido, porque às vezes nós, né, mudamos de ideia ali e nós não percebemos, não conseguimos perceber, aí acaba, né, estendendo, acaba iniciando uma outra ideia núcleo e não um novo parágrafo, tá? E quando eu falei, gente, que o tópico frasal ele deve ser conciso, né? O tópico frasal ele vai ser a frase que vai resumir de maneira assertiva todo o seu conteúdo, tá? Então, assim, galerinha, por se tratar aí de uma afirmação categórica, né? É indispensável que o tópico frasal seja objetivo e conciso. Tá? Então, nós precisaremos muito de usar da objetividade, tá? Para que esse resultado ele seja alcançado e também, galera, deve ser composto aí por, vamos colocar por 2 ou 3 orações aí, tá? Se o tópico frasal ficar muito extenso aí, eu tenho que alertá-los aí a resumir esse tópico frasal, que é a ideia principal, tá? Que é o mais importante ali, tá bom? Então, galera, outra coisa que eu quero falar, né, que eu falei que não existe uma regra determinada aí, tá? A gente não pode fazer um texto muito curto, né, um parágrafo muito curto e nem muito longo. Então, nós temos que termos aí essa consciência. Então, eu sempre falo para os meus alunos assim, vamos manter, né, essa de 4 a 8 linhas, tá? Tudo bem? Claro, se tiver que estender um pouquinho, não tem problema, mas isso vai depender do domínio de vocês também. Então, nós temos que ter essa consciência. Nesse primeiro momento, a gente vai manter aí, vamos manter de 4 a 5 linhas. Tudo bem? Galerinha, quando eu falei aí que uma ideia núcleo, né? Todo parágrafo tem uma ideia núcleo e tem ideias secundárias e conclusão, eu estou falando da estrutura do parágrafo, tá, gente? Então, assim, o texto, assim como o texto, o parágrafo também tem essas estruturas, né? Então, assim, ele vai ter uma ideia núcleo, ideias secundárias e conclusão, tá? Em parágrafos curtos aí, galera, geralmente eles não têm conclusão, tá? Tudo bem? Na verdade, essa questão ela vai reafirmar a ideia núcleo, tá? E, gente, quando eu falo a vocês que vocês têm que reescrever, reler, né, além dessas questões estruturais aí, é possível que você encontre, né, alguns problemas relacionados com a coerência. Então, é importante que vocês revejam, releiam, reescrevam os textos de vocês, tá? E isso é muito comum, tá? Quando o escritor, ele apresenta aí dificuldades, né, para construir um parágrafo aí de uma maneira adequada. Então, não se culpe, não fiquem achando que nesse primeiro momento vocês sabem, né? Estamos aprendendo, então não custa nada nós termos essa concepção de analisar melhor, né? Reescrever, né? E se você perceber caso, né, que você não obedeceu, né, a algumas regras básicas aí, de não misturar essas várias ideias núcleo aí em um mesmo parágrafo, né? Então você não pode se desesperar. Então, você precisa reestruturar o seu texto, né? Sempre fazendo o rascunho. Por isso que eu peço aí que é muito importante a questão do rascunho,
Tudo bem? Então, galera, lembrando da translineação também do nosso textinho, que nós temos que cuidar com as palavras. Deixa eu ver aqui se eu vou compartilhar aqui o quadro branco aqui para vocês. Lembrando aqui que eu vou simular, isso aqui é a folha do meu caderno, tá? Então, vamos lá. Eu comecei o meu texto, parágrafo. Olha, eu tenho que cuidar essa estrutura aqui, ó. Percebam? Eu tenho que cuidar, galera, isso aqui, ó. Isso não pode ocorrer no meu texto, tá? Isso não pode ocorrer, gente. Tudo bem? Que é as margens de linha. Temos que obedecer, tá? As margens de linha. Beleza? Feito isso, galera, o que eu quero mostrar para vocês? A questão da translineação. Eu vou ver aqui se eu consigo aqui, colocar aqui a palavra aqui dentro. Deixa eu colocar aqui. Olha, de repente eu vou escrever aqui, né? Deixa eu só puxar aqui. Tracinho. Não, vou ter que puxar mais um pouquinho aqui. Coloco o traço. Aí, deixa eu só estender aqui. Vamos lá. Gente, de repente, eu tenho a minha letra, a minha palavrinha aqui, e ela, vamos supor, galera, que vamos supor aqui, deixa eu só pegar aqui a minha, deixa eu só mudar, só um pouquinho aqui, vou mudar para o preto aqui, olha só. Então, de repente, galerinha, eu fui escrever e não coube, né? Eu iniciei a palavra. Essa separação silábica está correta, galerinha. Mas, numa redação, eu não posso deixar a vogal sozinha, em cima ou embaixo, quando ela terminar numa vogal, que haja uma separação silábica, quando a vogal ficar sozinha. Então, isso não pode ocorrer, tá? Outra palavrinha que não pode, a questão da translineação, é quando eu, de certa forma, eu colocar uma palavra, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu vou ter que puxar aqui um pouquinho para cá, eu estou escrevendo, aí ainda não deu. Deixa eu colocar aqui dentro. Galerinha, vamos supor, eu não posso, em momento algum, faz de conta que a nossa... Vamos fazer aqui a margem, tá? A margem de linha. Então, gente... Ó. Gente, isso não pode ocorrer também, professora, mas por quê? Porque eu tenho aqui, ó, a palavra felizmente, tá? Na verdade, eu quis escrever aqui, ó, a palavra felizmente. Mas eu consigo separar. Felizmente, tá? Mas, no caso do textinho aqui, eu fiz assim, ó, felizmente. Então, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, deixa eu só... Essa parte aqui, galera, ela ficou em cima.
Felizmente, tá certa a separação silábica. No entanto, originou-se, galerinha, originou-se uma nova palavra aqui, ó. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque na questão semântica, para não dar uma ideia aí contraditória, não dar um significado novo aí para o teu texto, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. E além da separação dessas palavras que existem na língua portuguesa, nós temos essa palavra, as duas existem separadamente, né, na língua portuguesa. Nós temos que também ter cuidado quando nós realizamos separação silábica, em que a separação silábica, ela origina uma palavra pejorativa, uma palavra de baixo calão, uma palavra, né, nesse sentido. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Então, gente, é muito tranquilo, não tem muita coisa assim, a dia a dia mesmo, nós exercitando. E eu quero compartilhar aqui com vocês um textinho. Eu escrevi da mesma maneira que o aluno escreveu, tá? Então, assim, nós vamos... Primeira coisa que nós temos que realizar aqui, ó. Primeira coisa, galerinha, que eu vou olhar aqui. Primeira coisa. Deixa eu só... Olha só. Deixa eu só aqui, gente. Não estou conseguindo mudar aqui, peraí. Deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Vamos lá. Então, percebam aqui. Vamos começar. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Cães abandonados. Olha, separação silábica. Aqui o parágrafo. Perfeito. Perfeito. Tá? Mas, vamos olhar esteticamente aqui? A questão da margem e tal. Eu tenho aqui, galerinha, espaço aqui, espaço aqui. Aqui não precisa, eu tenho espaço aqui. Deixa eu só pegar a borracha aqui. Então, percebam que eu tenho aqui... Eu não consigo descer a tela, gente. Como que eu faço para descer essa tela? Para subir. Deixa eu só pegar o mouse aqui. Aqui, ó. Vou ter que apagar aqui agora esses aqui. Olha só, galerinha. Lembrando que eu tenho aqui novamente espaço. Ó, isso aqui eu não posso deixar acontecer, ó. Cabia mais coisas aqui. Isso eu não posso deixar acontecer. Beleza. Outra coisa que logo a gente observa. Parágrafo, letra minúscula, gente. Olha só. Isso não pode acontecer, galera, viu? Isso não pode acontecer, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque isso aqui é um errinho que oitavo ano não pode acontecer, tá? Não pode, gente. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Eu tenho o primeiro parágrafo aqui que ela fez da linha 3 à linha 9, tá? Então, ela fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas aqui na introdução. Então, vamos analisar essa introdução primeiramente? Olha só, nesta semana e na semana passada, vi uma matéria, opa, sabemos que tem acento, na televisão, não necessaria desse aqui, o T maiúsculo. Ó, vi uma matéria na televisão sobre os cães que são abandonados diariamente pelas pessoas, abandonando sorrateiramente animais em ruas mais afastadas no centro, em qualquer rua e até em um canil, opa, aqui não tem acento, que colhe os bichos para serem adotados. Galerinha,
nós poderíamos, este aluno poderia ter melhorado essa questão da introdução. Primeiro, nós temos ali tópico frasal, nós temos introdução, desenvolvimento e conclusão aqui na nossa introdução. Então, nós poderíamos ter, esse aluno poderia ter elaborado de uma forma mais concisa e objetiva, né, a tua introdução, tá? Então, olha só, nesta semana e na semana passada, ficou muito, né, ficou, o que nós chamamos de eco, né, repetições de palavras ou expressões. Ela poderia falar que vem ocorrendo, né, há muito tempo vem ocorrendo, né? Porque isso não é dessa questão, não é da semana passada e nessa semana que notícias são, né, transmitidas em relação ao abandono dos animais. Então, poderia ter elaborado melhor essa questão do quanto o tempo, né, que vem acontecendo, que vem ocorrendo, não é de agora, né? Então, ela viu nessa semana, na semana passada, então eu acho que isso não seria necessário, tudo bem? Então, ela poderia ter desenvolvido um pouquinho melhor a questão da introdução. Vamos lá, vamos analisar primeiramente aqui, vamos ler aqui o segundo parágrafo, ó. Um dos casos, uma cadela jovem de médio porte era colocada para fora do carro que saiu em desespero e o animal saiu correndo atrás. A volta ao assunto. No mesmo telejornal, foi justamente porque alguém reconheceu a cadelinha abandonada encontrada atropelada dias depois, toda machucada, quebrada, magra, sem quase poder andar, quase à morte. Não dá para entender a crueldade de pessoas que encontram um animal de estimação com o qual, na maioria das vezes, alguém da família se apega a eles, onde está a humanidade das pessoas que abandonam seus bichos de estimação assim com tanta facilidade. Nós não poderemos concluir o nosso textinho com uma pergunta, tá? Todas as perguntas terão que ser respondidas. Vamos analisar aqui? Primeiro, nós sabemos aqui que o início de um parágrafo, letra maiúscula, né? Um dos casos poderia ter elaborado melhor também a questão do seu desenvolvimento, porque nós temos aqui, esse meio será o desenvolvimento. Então, como que ela poderia ter falado, professora? Que ao assistir uma reportagem, né, ela observou, ela não poderia ter colocado somente como eu posso falar? Ela poderia ter falado do modo geral do abandono dos animais e, e ter tentado resumir que porque ficou muito assim narrativo esse texto, né? Ah, eu vi no telejornal que uma cadela foi, né? Então nós poderíamos dizer a questão do abandono em si, né? Que muitos adquirem os animais e abandonam, deixando, né? Em vias, deixando em qualquer lugar, sem ter qualquer consideração, né? Então, a gente poderia ter elaborado um pouquinho melhor essa questão do desenvolvimento, porque o desenvolvimento, ele vai estar relacionado com a nossa introdução, galerinha. Então, percebam que você, olhando aqui, que você lendo aqui, é claro que a gente consegue ter uma noção do que este aluno quer passar para nós, mas ele precisaria ter organizado melhor esse texto, ter organizado a introdução, ter organizado a estrutura de cada parágrafo com o tópico frasal, a ideia núcleo, porque qual que é a ideia núcleo aqui da introdução? A questão dos abandonos dos animais. E no desenvolvimento, nós colocarmos aqui toda essa questão, dados quando houver, né? A gente poderia falar qual dos países que vem crescendo a questão dos animais abandonados, né? Os países que têm mais animais de rua. Então, nós temos que ter essa percepção, galera, que ao longo aí das nossas aulas, ao longo aí das nossas, né, das nossas atividades, nós iremos começar a trabalhar essa questão da organização, da divisão dos parágrafos aí. Eu só trouxe esse textinho, galerinha, porque eu quero que vocês percebam
como que fica desorganizado um texto, né? Por mais que nós, sem falar, eu tenho muita questão aqui de errinhos, tá? Isso aqui não existe, né? Nós temos vários errinhos aqui de erros gramaticais. Eu não posso deixar o meu leitor sem uma... Eu não posso, eu tenho que dar a minha... Deixar aqui a minha opinião, eu tenho que mover o leitor aí a uma reflexão. Então, quando se termina aqui, eu preciso deixar claro, quando eu falo assim, olha, onde está a humanidade das pessoas que abandonam seus bichos de estimação assim, com tanta facilidade? Né? É claro que nós poderíamos, no meio do texto, colocar uma pergunta, mas nós temos que responder, então nós temos que ter muito cuidado em relação às perguntas, tá? Dentro do nosso texto, porque elas precisam ser respondidas. Então, assim, galera, esse textinho eu só trouxe aqui como uma amostra para vocês da questão da organização. Estamos falando aqui da organização das ideias, tá? Eu não vou falar aqui agora em relação à gramática, porque você sabe que, primeiramente, não adianta vocês escreverem corretamente e não saber, né, organizar as ideias, não saber respeitar as margens de linha, não saber em relação aos parágrafos. Então, o meu foco principal, claro, que eu vou corrigir as questões gramaticais, mas a partir do momento que eu tenho uma organização das ideias, obviamente a gente vai trabalhar as demais, né? As demais competências, mas nesse primeiro momento eu gostaria muito que vocês observassem como que fica assim, gente, solta as nossas ideias, sem nós termos aí essa ideia núcleo de cada parágrafo, sem ter essa organização, né, dos parágrafos, para que serve, tudo bem? Então, essa aulinha foi mais assim para mostrar para vocês o tanto que é importante nós começarmos a ter essa concepção, essa noção das ideias núcleos, né, da estrutura do parágrafo, tudo bem? Então, nós vamos trabalhar daqui por em diante, assim, até o final do ano, essa questão dos parágrafos, tá? Ano que vem, então, daqui por diante, eu sempre vou bater muito nessa tecla da questão da organização, da estética, da organização do texto, da organização das ideias. E, aos poucos, nós vamos aí trabalhando a questão gramatical também, belezinha? Galera, a nossa aula chegou ao final. Eu quero deixar um grande beijo a vocês, tá? Muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez, de estar com vocês. Obrigada pela paciência, obrigada pela disposição, que vocês continuem assim, tendo essa disposição de buscar, de estar juntos aqui na nossa aulinha, tá? E é isso, galerinha. Aguardo vocês lá no Drive, na Drive da Saudade. Grande beijo, até mais, gente.